episódio do Autoritar, um podcast onde conversamos com líderes que fazem a diferença no mundo dos negócios, falamos sobre liderança, estratégia, inovação. Eu sou Delânia Santos e no episódio de hoje conversaremos sobre liderança no setor industrial, inovação em mercados tradicionais e como construir uma marca forte e influente ao longo do tempo. E para conversar sobre isso, nosso convidado é um exemplo. Ele pode falar com propriedade sobre esse assunto. Edgar Segantini Júnior é presidente da Sorvetes Frost, marca líder no Nordeste, referência nacional em inovação e expansão no setor de alimentos. Além disso, também presidente do Sind Sorvetes, liderando iniciativas que fortalecem toda a cadeia produtiva de sorvetes. Júnior, muito bem-vindo. Grata demais por iniciar esse papo aqui com você. Obrigada. Ok, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui para o seu público, né? E espero contribuir de maneira com excelência. Olha só, eu já quero iniciar perguntando um pouquinho como você iniciou sua trajetória na Frost e se por algum momento você já esperava na tua carreira que esse crescimento ia acontecer ou se a Frost aconteceu sem que você esperasse, como foi? Olha, a minha trajetória começou desde 1990, em São Paulo, né? E eu cheguei aqui no Ceará em 2002, né? Eu era sócio de uma empresa de sorvete e depois de 3 anos e meio, em 2000, novembro de 2020, 2005, eu vendi nessa empresa a minha parte e tinha uma oportunidade de comprar a Frost, né? Então, depois de 5 meses de negociação, né, eu assumi a Frost 100%. Então, naturalmente, que eu já conhecia o mercado de sorvete aqui no Ceará, apaixonei pelo Ceará, né? Assim, amo morar aqui, já vai fazer 22 anos, né? 23 anos. Então, eu queria realmente continuar aqui e a Frost foi uma oportunidade naquele momento, até então, anteriormente, concorrente, né? Mas agora, né, eu assumi 100% a empresa, comprando a empresa. Eu te fiz essa pergunta porque muitas vezes o empresário é visto como alguém que deu certo, mas as pessoas desconhecem um pouco todo o percalço, todas as dificuldades, desafios, a história que esse empresário passa até chegar onde, por exemplo, a Frost está hoje e o Edgar está hoje. O empre- Sorvete sempre foi tua. Desculpa te interromper, tá, Júnior? Mas é porque eu ah, estava. a- O sorvete foi um acidente, né? Certo ponto, sempre gostei do produto, sempre tomava o produto, sempre quis ganhar dinheiro para comprar o produto, né? Então eu gosto muito de doce e sorvete sempre foi minha paixão, né? Como consumidor. Mas no momento que eu vi a oportunidade de ganhar dinheiro, né? Comecei a vender sorvete e estou até hoje vendendo sorvete. Então, mas assim, uma fala sua sobre o empresário dar certo ou dar errado, eu acho que não é nenhum dos dois. É que ele não desiste. Muito bom. Então, toda vez vai dar certo e muitas vezes vai dar errado. Só que ele não desiste até dar certo. Então, a Frost é uma empresa que está um líder no mercado do Nordeste, mas ainda ela tem muita vontade, tem hora de desistir da dificuldade, sabe? Entender, mas a gente não desiste, porque a gente quer fazer dar certo. Então, eu vejo assim, a gente tem um objetivo e cada dia é um problema maior, Sim. né? E a gente tem que realmente não desistir. E qual foi o momento mais desafiador da tua liderança, dirigindo a Frost? Porque liderança, aliás, conduzir um grande negócio exige liderança, gestão, visão, mas também tem outros aspectos aí, resiliência, como você falou. Me fala um pouquinho sobre qual foi o momento mais desafiador na condução da O Frost. momento mais desafiador foi em 2015, Hum, né? Eu acho que a gente tem que estar perto de pessoas certas. E naquele momento eu tive que fazer muitas mudanças, né? E isso mexeu muito com a empresa, porque você, como empresário, você tem que delegar e confiar. E muitas vezes, quando a gente confia em pessoas que não têm capacidade ou não são idôneas, você anda para trás. E isso dificultou muito o momento da Frost naquele ano. E isso fez eu mudar completamente
a minha ação e atitude de como dirigir a frota dali para frente. Mas desistir tu nunca pensou. Não, não existe. É que eu falo, né? As coisas vão dar errado, mas a gente não desiste até dar certo, né? Então, acho que o resumindo a palavra é isso, né? É, a gente quer fazer dar certo. Assim, você acredita que existe, por exemplo, vamos lá, quantos funcionários mais ou menos aproximadamente tem a Frost hoje? Um Hoje número tem, aproximado. hoje tem 980 e eu com o RH nós estamos disputando o que vai chegar com 1.000 em junho, esse mês ainda, ou julho, ou agosto. Eu Disputando. apostei que vai ser julho. Então, E o RH postou o quê, Júlio? o RH disse que é junho agora. Pronto. Mas assim, para você atuar como você atua na Frost, eu sei que você é bem presente na empresa Sim, ainda, tá? E lógico, você, pelo que eu conheço, você é aquele líder que gosta ainda de visitar os setores, que gere de portas abertas, que conversa com todas as pessoas. Tem muita gente que está lá há muito tempo contigo. Você acredita que existe um estilo de comunicação ideal para ser um líder inspirador? olha, cada líder tem seu estilo, né? E um dos nossos valores lá na empresa é simplicidade, Hum, porque eu sou simples. Então, isso me define muitas vezes na empresa, né? Então, eu sou muito simples, converso com as pessoas, outras pessoas, e dou retorno para as pessoas, né? Então, como é minha base, muitas vezes foi muito difícil, né? E muitas vezes, eu tinha que vender meu produto, eu ficava esperando, por exemplo, uma sala de espera 5 horas e ainda a pessoa não te atendia. E quando eu vejo isso acontecendo na Frost, alguém chegando, e eu quero que você atenda rápido, porque eu imaginava se fosse eu naquele momento ali, aquela empatia. Então, eu vejo que isso é importante. Então, as pequenas coisas vão fazer a diferença, né? Então, o fornecedor tem que ser bem tratado, porque ele vai trazer as novidades, as inovações para você do mercado. E olha, eu posso afirmar que é assim mesmo. Eu vejo a Frost hoje como uma empresa que ela realmente pratica os valores dela. Porque muitas vezes a gente chega em uma organização, aí tem aquela placa, missão, X, visão. Mas quando você passa na recepção e é atendido, vai em um setor para, sei lá, prestar conta de alguma coisa, você meio que vai se decepcionando em alguns momentos. Lógico que o perfeito a gente não tem, mas a gente persegue isso. Você considera que numa escala de 0 a 10, a Frost, ela vivencia os seus valores? Quanto? Eu creio que na parte de 8, uma nota 8, né? Mas assim, não é satisfatório, Sim, porque se eu estou dando nota 8, né? Então, de cada 10, 8 fica satisfeito, 2 não. sim. Então, assim, a gente tem que aumentar muito esse número, entendeu? Nós temos que estar bem perto de 10 mesmo, porque 2 delatores é muito alto. É verdade. A Frost, ela tem se destacado com vários produtos, lançamento de vários produtos, tais como Pura Fruta, por exemplo. E a gente fala que esse produto ele conversa com o público que busca saudabilidade. Sim. É uma inovação. Então, de onde vem essa visão estratégica para inovar no mercado tradicional? Eu sei que você trabalha com o seu filho, Felipe Segantini, que está junto com você nisso. Ele contribui para essa visão, para essa inovação? Isso já era um desejo do Edgar? Me fala um pouquinho sobre isso. Ó, tudo é um conjunto, ninguém faz nada sozinho, né? Então, hoje eu estou na direção da empresa, mas meu filho está muito mais presente que eu. Então, muitas das decisões estratégicas já estão em cima dele já. Então, eu só estou assim, mais de longe, né? Perto e longe ao mesmo tempo, porque na transição da sucessão, o sucessor ele tem que dar ao sucedido espaço. Então, muitas vezes a gente quer estar muito presente, mas tem que deixar espaço para ele fazer o trabalho. E tem que dar confiança também, né, para que ele possa fazer. Mas isso ainda continua em 4 mãos, junto com a nossa equipe, né? As ideias não importa de quem seja, importa o que é o melhor, né? Então, a gente tem procurado participar de feiras, né? Fazendo
eh, pesquisa para ver como que está o mercado, Uhum, analisando também o concorrente. E, de certo ponto, a gente pega todas essas informações e quer fazer um produto melhor. Um perfeito. produto que tenha não só apenas uma inovação, mas tem duas inovações. Porque a inovação não é aquele bicho de sete cabeças. É uma coisa simples, funcional, barato e que todo mundo quer. Sim, perfeito. Então, é o estilo nossa simplicidade mesmo, né? A gente é muito simples e quer fazer as coisas simples. É aquele básico que funciona, que aí às vezes gera o diferente que funciona também. Eu vejo muito isso, né? Você fala muito simplicidade e nós já trabalhamos juntos em algumas coisas e eu sei que realmente isso é uma coisa sua mesmo. Você é um empresário que vive essa simplicidade, mas não deixa de cobrar a excelência, que os valores sejam realmente vividos e tudo mais. Dentro dessa perspectiva, por isso que eu falei do Felipe, é uma coisa nova, de fato. Eu sei que o Felipe já está lá há muito tempo no negócio, vocês agora dividem e administram muito a quatro mãos, e essa simplicidade vem de berço para ele, e é muito uma característica sua. Mas é certo que ele é de outra geração, né, Júnior? Sim, E aí eu percebo que vocês se dão muito bem. Ele consegue ser simples na atuação dele, mesmo sendo jovem, mas entendendo o que ele precisa entregar, você com a sua experiência e seu know-how, e vocês se entendem. Para vocês se entenderem como vocês entendem hoje, teve alguma estratégia, tipo, o que é que você precisou fazer para que desse certo essa união? primeiro a gente nunca tem rodeio, né? A gente tem que falar a Isso é verdade um para o importante. outro, Uhum. né? O companheirismo, a mesma vontade de fazer a coisa crescer, o mesmo objetivo na empresa. Mas desde cedo o Felipe sempre participou comigo lá na empresa. Isso foi muito importante para o crescimento dele, né? É uma coisa que eu fiz porque eu queria estar perto do meu filho, né? E, em certo ponto, eu fui sempre explicando para ele da oportunidade. E um certo dia, ele achou isso maravilhoso e ama estar na Frost hoje. E eu faço isso hoje com o meu filho Daniel, né? O Daniel ele vai participar, é jogador de futebol, né? Ele tem quantos anos, Júnior? Ele fez 16 semana passada, dia 28 de maio, né? Sim. E está indo para os Estados Unidos estudar lá, 3 anos, né? Né, no colegial lá, e jogando futebol. E como o ano letivo começa só em agosto, em março eu tirei ele da escola, Uhum. aqui do ensaio, e falei assim, ó, tu vai trabalhar comigo tem 4, 5 meses. Aí vai trabalhar na Frost, vai ganhar dinheiro para não ter que gastar lá. E assim, ele já tá lá numa linha tomando conta, tal, então eu levo de manhã ele, trago à tarde. E assim, para ele participar, como que não como que é difícil ganhar dinheiro, qual que é o trabalho, o suor que a gente tem que fazer para sustentar a casa. É, não é falando que isso ele vai entender, mas é participando do dia a dia. Então, Sim. tanto o Daniel e o Felipe fez muito isso, que hoje ele conhece toda a empresa, né? As pessoas também conhecem o Felipe, viu o Felipe quando era pequeno, né? Ele sabe é, cada detalhe da empresa, porque ele conhece. Uhum, uhum. Uma coisa que eu admiro muito na tua história, Júnior, que muitos filhos, eu até ministrei essa palestra esses dias. Às vezes o filho vê o pai chegando atribulado em casa e tem uma péssima imagem do negócio. Às vezes não quer entrar no negócio. Outros filhos são colocados no negócio sem estrutura nenhuma, sem planejamento nenhum, sem apoio nenhum do pai. Aí se acham, não se identificam. E outros estão lá e não são preparados. Então, pegando esses 3 pontos, eu vejo que você sempre passou, para o Felipe, para o Daniel também, essa imagem de que o negócio é importante, trabalhar é digno, é importante. Eu percebo também que eles começaram muito cedo, né. O Felipe começou quantos anos lá? Ah, com 10, 11 anos já estava na empresa, nas férias. Pois é, então ele já começou, então ele foi ali se apropriando. O Daniel já está lá. E por fim, eu sei que você aposta muito no desenvolvimento deles, você está sempre perto, né. Como é que, você faz intencionalmente, como é que você fez com o Felipe, para que ele se desenvolvesse, e como é que você está fazendo com o Daniel? Ó, a parte intencional com o Felipe foi de maneira que está perto.
dele, então eu levava ele para a empresa, porque eu não podia ir para a praia naquele momento, né? Sim, sim. Então, ó, você vai com o pai, vai ficar comigo lá. O Daniel está tendo mais intencional, Tá. né? Por mais que o Daniel mora junto com o Felipe, mas eu vou de manhã levar todo dia para a empresa. Eu vou conversando com ele. Hum, Então, ele tá voltando, dorme um pouquinho, volta dormindo, mas intencionalmente eu faço isso pegando ele todo dia de manhã. Ele podia ir com o Felipe de carona, mas eu faço isso para estar presente. E uma coisa que tu falou que é muito importante é que eu nunca cheguei maldizendo a empresa em casa. Então, eu sempre falei, a coisa está difícil, a coisa não está fácil, mas vai dar certo. Então, eu sempre fui muito positivo nessa situação. E nunca amaldiçoei o trabalho. sim, E sempre disse que era importante. E sempre de oportunidade de estar com meu filho, nunca dei desculpa ao trabalho. Porque muitas vezes o pai chega em casa, porque eu estou cansado, porque eu trabalho isso, trabalho aquilo, sim, e tu acaba virando para o filho uma concorrência, sim. né? E eu lembro que quando eu chegava em casa, toda quarta-feira à noite eu jogava bola com o Felipe. Então eu descia do prédio e jogava bola no campinho. Eu realmente estava cansado. Só que teve que eu jogar a bola no pé dele, eu jogava um pouquinho mais longe para ele correr, Pra ele entendeu? cansar Sem logo. ele perceber muito que eu estava. E Sim, assim, ele corria mais e cansava mais depressa. sim, sim. Então, essa era uma estratégia, mas nunca dei desculpa para não participar ou não estar presente por causa do trabalho. Eu estou abordando esses temas, Júnior, porque eu acho importante justamente mostrar os bastidores, como eu falei no início, que você até falou, não é que dá certo ou dá errado. Tem tudo para dar errado, mas não pode decidir, não pode existir até dar certo. Uhum, E isso tudo compõe a vida de um empresário. É o filho, é como vai inserir ele no negócio, é o que ele tem que passar para o filho para que ele absorva aquilo de uma maneira positiva, é você ter essa liderança próxima do teu funcionário, é você. Então, é essa a proposta. Conhecer o líder gestor júnior, que é um empresário renomado, que tem a sua autoridade já consolidada. E aí, dito isso, tem o Cine Sorvetes também. Como foi que surgiu essa oportunidade de presidir o Cine Sorvetes? olha, eu fui um dos fundadores do Centro de Sorvete desde 2006, Sim, né? Mas eu nunca peguei a presidência porque eu não tinha tempo. Eu tá. tinha que só trabalhar no meu negócio. Com a sucessão Felipe no negócio, houve a oportunidade de eu participar do Centro de Sorvete, né? E hoje eu sou presidente, né? Vai fazer 3 anos e provavelmente a gente vai fazer uma chapa para a reeleição no final do ano. Uhum, E o Tem de Sorvete tem crescido muito, né? Eu peguei o Tem de Sorvete com 20 associados e hoje eu acho que nós estamos com 54. E perfeito. assim, a confiança, né? Do trabalho que as pessoas me conheciam, né? Mesmo tendo concorrente, mas daquilo que você fala e você faz, né? A pessoa não vai acreditar no que você fala, mas tem muito no que você faz. E as pessoas viram e confiaram no meu trabalho e estão muito felizes, porque de certo ponto a gente está conseguindo desenvolver o crescimento do centro de sorvete, né? Sim, Então, em 2 anos e meio, mais que dobramos o número de associados. As pessoas vêm porque acreditam que aquilo ali vai fazer bem para ela, que ela vai ter o ganho. E o sindicato está trabalhando muito para isso, né? Para inovar, para treinar as pessoas, treinar os funcionários, dar uma assistência, né? É, no último mês, agora no final de maio, teve a FIPAL, que é a uhum, maior feira de sorvete da América Latina. E tinha mais de 25 sorveteiros presentes. Isso com a ajuda de passagem do sindicato. Então, o sindicato ajudou a pagar a passagem de todos esses associados. E isso faz todo o setor crescer, né? A qualidade dos produtos ser melhor e os sim, clientes acreditar no produto. Porque se ele acredita que todo sorvete é bom, ele vai gostar de todo sorvete. Ele vai consumir a qualquer momento. Não exato. importa a marca. Lógico que muitas vezes vai ter preferência de uma ou de outro, mas assim, a confiabilidade do setor é muito importante. Então, esse crescimento, né? Nós fizemos curso de sorveteiro também, 2 cursos de sorveteiro já no centro de sorvete. Então, isso está realmente fazendo o setor crescer. Perfeito. Eu vejo que vocês investem muito, principalmente na capacitação desse público. Quais são os planos para o segundo semestre? Já tem um planejamento em torno disso?
Nós vamos ter a nossa feira agora dia 17 e 18, né? Hoje mesmo a gente está fazendo um curso de chat GPT, Hum, então são 20 alunos, mas tiveram mais de 30 inscrições, então vai sim, ter o segundo curso já na próxima semana, e tudo isso é capacitação, né? perfeito. Estamos trabalhando também para as normas, né? Tem as normas que o Senai vai fazer um curso para a gente, todas as normas, que é a NR10, a NR35, para capacitar os funcionários sorveteiros, para que todos possam trabalhar de forma correta, com segurança. Então, isso o sindicato tem abrido as portas, né? E a possibilidade de todos fazer isso com, muitas vezes, de graça. Perfeito. Você falou agora há pouco sobre o cliente. E o perfil do consumidor ele mudou muito, não é, Júnior? Assim, Sim. e eu percebo que a Frost, ela realmente deu uma realinhada no marketing dela. O que foi que vocês fizeram para adaptar a marca Frost a esse novo consumidor? Olha só, havia uma premissa do Júnior, da geração do trabalho do Júnior, Sim, que antes de parecer tinha que ser. E a gente era perfeito. muito, mas parecia pouco. Então, com a entrada do Felipe, essa dinâmica ela mudou um pouco, né? Principalmente a parte de marketing, porque eu era também o P&D e também era o marketing, né? Sei. E aí ele falou assim, não, papai, você não pode ficar decidindo tudo. Sim, Vamos fazer um comitê de P&D, vamos contratar um diretor de marketing, e porque toda a aprovação passava por mim. E hoje não, já hoje eu tenho uma equipe que faz todas essas aprovações, né? E eu participo também desses comitês, e isso deu uma virada muito grande na Frost. Então, a Frost já era boa, lógico que ela melhorou, mas só que ela está aparecendo mais. E assim, as pessoas ainda não conhecem a Frost, né? Então, as pessoas, nós estamos fazendo algumas visitas técnicas na indústria, e as pessoas chegam lá, é tudo isso aqui, é tão grande assim, sim. né? O nosso escritório não está mais na sede principal. Nós fomos para o prédio do lado, Feira Center, nós pegamos o 12º andar com a cobertura e fizemos um baita do escritório. Muito moderno, né? Tu conhece lá, né? Sim, sim. E assim, as pessoas chegam lá e falam assim, nossa, isso aqui é Frost. Nunca imaginei que seria assim. Vocês estão muito na frente, né? Não estão falando só do mercado de sorvete, mas e outros tipos de mercado Sim, também, perfeito. né? A gente está inovando, está se aparecendo mesmo. E a gente sabe ainda que tem muito o que fazer, muito o que melhorar, e muito das nossas ideias ainda não foi colocado em prática. E na Então, verdade tem mais que sorvete lá, né? Eu sei que vocês também têm a polpa, tem como é que é isso? Me fala. houve uma oportunidade de a gente também trabalhar com polpa, né? Então, nós fabricamos nossa polpa. A nossa polpa é uma inovação, tá? A senhora que compra uma polpa, ela tem que abrir com a faca. E a nossa é um picolé sem palito. Então, como se fosse abrir um picolé muito mais fácil, muito mais seguro e além da qualidade, né? O nosso congelamento, ele é muito instantâneo. A gente congela uma polpa na fase de 35, 40 minutos, enquanto que o modelo tradicional demora 24 horas. Estão perdendo um pouco da sua vitamina. Então, a qualidade da polpa da Frota com esse processo é muito melhor o produto. Estamos lançando agora também, aproveitando, né, o São João, nós lançamos o nosso gelo saborizado, né? Então, vários sabores, e está sendo um sucesso, né? Está saindo agora, o lançamento agora vai ser dia 13, né? Dia 13 agora oficialmente, vai estar todas as lojas, nosso produto, e nós lançamos agora no São João, está tendo um sucesso. Olha, e os produtos são bons. Você falou uma situação que eu achei bem interessante, que as pessoas às vezes não sabem, não conhecem, não têm a visão correta do que é a Frost. E às vezes, propositalmente, quando eu chego no local, porque tu sabe que eu só tomo sorvete da Frost, né? Uhum. Prometo. E aí, quando eu chego no local que não tem, ou que falta um sabor, propositalmente, eu chego lá para a pessoa do balcão e digo assim: poxa, não tem sorvete tal? Aí, não, mas tem, não, mas eu prefiro da Frost. E às vezes eu vejo que a pessoa diz assim: e tem, da Frost tem.
Eu realmente vejo que hoje o movimento da Frost, ele está bem mais agressivo positivamente no sentido de trabalhar a marca, o que é a Frost, a qualidade dos produtos. O Felipe está indo mais para as redes sociais, né, está fazendo um movimento de gravar vídeos e tudo mais, mostrando a inauguração das lojas. E eu acho que isso é importante, porque o produto ele tem uma super qualidade, tem produtos mais premiums também, não tem, Júnior? Sim, sim. Qual é a linha do mais A premium? Gold. A Gold. E não perde nada para nenhum outro sorvete. Então, eu acho que vale a pena realmente investir nessa divulgação aí. A gente tem um produto, né, que é o Nata Goiaba. É um Hum, produto tradicional, vende muito bem, mas a gente vai tirar ele de linha e vamos lançar o Romeu e Julieta. nossa. Então, nós lançamos o Romeu e Julieta, que é o queijo com goiabada na linha paleta, está indo muito bem, né? E nós vamos lançar também na linha Gold. Então, é um produto que já experimentei no P&D, né? Tá maravilhoso, muito bom. E, e assim, eu sei que vai ter um sucesso esse produto. Não, também não tenho a menor dúvida. E aí, só voltando aqui um pouquinho para o Sindicato de Sorvetes, que eu acho que tem, o sindicato ele tem uma missão importante, né, com as indústrias, com todas essas indústrias que são associadas. Mas qual tem sido o teu maior desafio como líder, como presidente, na gestão de tantas indústrias que têm tantos interesses ali envolvidos? Porque não é um papel fácil, né, Júnior? Olha, é o que eu falo, né? De certo ponto, as pessoas têm confiança no meu trabalho pela uma maneira de ser. Sim. Então, eu tento agregar todos ao mesmo tempo, não importa que é empresa A, empresa B, empresa C, Uhum, né? Eu mesmo sendo dono da Frost, né? Uma das maiores empresas, eu tenho o mesmo direito, o mesmo voto. Então, eu acho que isso que é o correto e eu prezo muito por isso, né? uhum, Prezo também por tentar atender todos de maneira possível, né? É, eu defini alguns critérios, né? Para, ó, fulano de tal, que é isso, mas está no critério necessário para que ele possa ganhar esse benefício. Então, isso está claro para todo mundo que os critérios são importantes uhum, e as definições de empresas que vão ganhar uma passagem, por exemplo, para participar da FIPAL, tem que uhum. estar nos critérios. Então, isso é claro, as pessoas entendem qual que é o critério e sabem que a gente está fazendo de maneira que nunca foi feito antes, dando oportunidade para todos, né? Então, de maneira que a gente está atendendo todo mundo que chega a gente de maneira tenta atender. Perfeito. Na sua visão, quais são os caminhos para tornar a indústria de alimentos mais sustentável para os próximos anos? Olha, quando se fala de sustentabilidade hoje, eu acho que tem dois viés. Tem a Sim, sustentabilidade do próprio negócio, né? Que você tem que pagar os seus impostos, né? Dar segurança aos seus funcionários, e o negócio tem que estar em pé para dar lucro, né? Então, essa é a sustentabilidade número um. E tem a sustentabilidade número dois, né? Uma é mais importante que a outra, que é a natureza, né? Quando você fala sobre perfeito. reciclagem, quando você fala ESG, compliance, então tudo isso é a comunidade, então tudo isso eu acho que a gente está aprendendo e olhando para essas coisas separadamente Sim. e começando a fazer algumas ações, talvez muito tímidas, mas cada Uhum, ano está crescendo. uhum. Isso que é importante. Tá. É o caminho, né, hoje para as empresas se manterem em pé, olhar para esses 2 eixos. E aí falando do Edgar Júnior, dentro da Hum. perspectiva de líder gestor, tá? Quais são as habilidades ou os teus principais talentos que te ajudam na condução de 2 desafios tão grandes? Primeiro, a Frost, com esse processo de sucessão, com as inovações que está implementando, com essa ampliação, porque tem um número de lojas também, que Uhum. quantas lojas já tem a Frost? 126. E a meta? A Pode meta é cento e dizer? oitenta até final do ano. Pronto, vai bater a meta? Está tendenciando que sim. Olha só, está sendo, olha só, vai ser cobrado. Está tendenciando que É, sim. mas assim, tem tudo isso, né, Júnior, para dar conta. Quais são teus principais talentos e que te ajudam no cumprimento dessa missão? Olha, é, o líder tem que confiar nele mesmo. E quando ele é pequeno,
né? É só ele e mais ninguém. Então ele começa a trazer pessoas, né? E começa a coisa começa a crescer. E depois você começa as pessoas começam a se desafiar. Ah, mas se você fez isso, daqui a um vez você pode fazer mais. E a gente acredita e faz. E aí a gente vai criando uma confiança. Sim, Aí a coragem também, sim, até que tem um empreendedor, muitas vezes da necessidade. A coragem vem muito da necessidade de você querer pagar suas contas, de você querer ser alguém, de você ter uma ocupação. Mas depois, quando você passa para a segunda fase, você vê o que você fez e, e você vê que tem muitas coisas que podia ter sido melhor. Que você errou muitas coisas e, e que agora você tem mais experiência. E que a sua meta, que antigamente era crescer 10%, por que não 50%? Né? Rapaz, aí você vai, não, eu consigo fazer 50%. Você faz 40%. Mas, cara, foi, um ano passado foi 10%, agora foi 40%, foi 30% a mais. uhum, Aí você põe a meta de crescer mais 50%. Só que dá uma sorte, você faz 80%. E aí viu que você errou muito e chegou com 80% de crescimento. Aí você começa a ter mais experiência sim, e a confiança cada vez maior, né? Por exemplo, quando eu cheguei aqui, comecei a falar da Frost. Você conhece a Frost? Não, não conheço. Conhece a Frost? Não conheço. Então, hoje, eu não preciso chegar assim. Você conhece a Frost? Não. Ah, você é da Frost. A pessoa já chega assim e fala assim, ah, você já é da Frost? Ah, tá. Porque, querendo ou não, né, antigamente você estava com um carro pequeno, né? Aí você tem um carro maior. Agora você tem. A frota da Frost são 80 carros. Então, se você sair por aí, você vai encontrar um carro da Frost, entendeu? Então, você vê o produto, os freezers da Frost, são mais de 6 mil freezers da Frost. Aí são mais de 120, são 126 lojas da Frost. Então, você vai virar uma esquina e vai achar uma loja da Frost. Então, a... e isso você vê que pode fazer cada vez mais, entendeu? eu vejo em ti, Júnior, assim, que a persistência, resiliência, e vejo que você é um empresário muito corajoso. Mas é uma coragem que também aprende com o caminho. Tipo, o que você está dizendo aqui, ó. Eu fiz isso aqui, deu certo, a gente pode avançar, a gente pode avançar. Ou seja, você sempre está em movimento. Né? Desde que eu te conheço, tem várias mudanças que já aconteceram na Frost, na tua relação com o Felipe, no posicionamento da sua atuação na Frost, né? Eu vejo o Júnior em movimento. O Júnior é assim em tudo, tipo na vida pessoal, na religião, com os amigos. Você é sempre assim em movimento, sempre ampliando quem você é, procurando aprender. É isso que o Júnior é? Eu acho que tem vários Júnior, sabe? É, né? Tem vários Júnior. Então, o Júnior que chega em casa, ele quer descansar, Sossego. mais sossego, entendeu? O Júnior no trabalho, ele já puxa mais. Então, assim, são vários Júniors ao mesmo tempo, né? Mas, assim, é, respondendo até a pergunta anterior, a gente não imagina fazer tudo isso que fez. Sim, Mas, apesar de tudo, a gente sempre quis. Mas a gente não sabia entendo. que ia conseguir. Uhum. Então, as metas, elas vão subindo a cada momento. E as oportunidades vão crescendo. E aí você fala assim, por exemplo, nós tínhamos uma meta de. A meta existe ainda, tá? Vou dizer para você, daqui a nossa visão, é ser a empresa mais consumida e mais reconhecida do Nordeste. Então, o nosso objetivo é o Nordeste. Só que apareceu uma oportunidade em Belém. Belém é norte. E agora, vamos ou não vamos? Sim. A resposta é, por que não? Podemos fazer. Se Então, já temos know-how, né? exato. Então, Perfeito. assim, é muito instantâneo essas coisas, vai acontecendo. E a gente vai pegando as oportunidades que aparecem pra gente, entendeu? E, Júnior, que conselho você daria para líderes empresários que querem ter mais autoridade naquilo que fazem, se posicionar melhor no mercado, a ponto de chegar no local e dizer assim: ah, você é de empresa tal, como as pessoas fazem com você. Que conselho você daria para esses empresários?
A primeira coisa, ele tem que dominar a área que ele está trabalhando, Uhum. tá? Ele tem que ter um bom conhecedor, né? A segunda, ele tem que ter palavra, ver- falar a verdade. Eu acho que a verdade sempre vai existir e é uma só. Então, acho que é muito importante. E, e ele tem que ser inquieto, porque ele tem que querer muito isso, né? E se ele realmente tem isso, e tem uma meta, tem um objetivo, ele vai conseguir, se ele trabalhar nesse sentido. Tem algo que tu gostarias de saber há algum tempo atrás para fazer diferente algo? Olha só, o que eu falei agora há pouco, né? A gente não desiste, mas erra muito. Toda hora tá errando, entendeu? A gente não. Toda hora você tá numa bifurcação, vai para a direita, vai para a esquerda. Uhum. Então, e tem decisão que não é só sim ou não. É talvez, espera, não é. Então, é, é muito difícil isso, porque toda hora você está numa decisão dessa. E, Alguém já te deu algum feedback que te marcou? Porque é muito difícil, né? Você ali na posição, sendo empresário, é muito complicado alguém chegar e dizer assim, olha, eu acho que você poderia melhorar nisso, eu acho que você poderia ter feito diferente. Alguém, ou o teu filho, o Felipe, ou alguém da tua confiança na empresa, alguém já te deu um feedback que te marcou e te fez mudar? oh, isso acontece toda hora. O termo É toda hora. É, por exemplo, chega um amigo meu, por exemplo, do Rio Grande do Sul, veio visitar minha fábrica. A primeira coisa, ó, pode entrar, me fala tudo que está certo, que está errado, que você gostou, que não gostou. sim, Depois de tudo, eu pego feedback. E depois eu vou na empresa dele, faz a mesma é a coisa. mesma coisa. Então, Bacana. tecnicamente eu falo. Se ele me perguntar o que eu achei, eu digo. Se ele não perguntar, eu digo. Mas eu Uhum, sempre faço isso, né? bacana. Então, é, eu estou muito aberto à conversa, a aprender com as pessoas. Então, e eu tenho meu, né, eu faço o meu juízo. Ó, não, aquilo que eu falou é legal, não, isso aqui não concordo. Muitas vezes até questiono com ele por isso, por aquilo. Uhum, Mas eu acho que assim, todo momento está presente. bacana. Eu vou fazer aqui um bate-bola contigo, tá? Uhum, Um líder que te inspira. Jesus. Você conhece aquele livro Jesus, o maior líder que já existiu? Sim. Warren Buffett Jones. Eu assisti o meu primeiro livro, eu li com 12 anos. Em seus passos que faria Jesus. Então, assim, é, eu sou evangélico desde então, né? E sempre achei que as decisões têm que passar pelo crivo daquele que ama a Jesus. E Jesus fala que nós devemos amar nosso próximo e amar a Deus. Então, são os dois mandamentos. Sim, E todo o crivo de decisão, eu estou nessa, e tu tá junto na decisão. Ela não é a parte. entendo, entendo. Um erro que virou aprendizado. Algo que você fez lá no passado e assim, poxa vida, nunca mais faço isso. E te deu uma mensagem que foi aprendida e jamais será esquecida. Eu não lembro aqui de uma situação, entendeu? Eu lembro que eu já errei bastante, mas de uma que marcasse assim, não lembro. Não, vou deixar aqui no cantinho da disciplina essa pergunta. É, Frocha em uma palavra. prazer, trabalho, suas palavras. Eu posso trazer uma? Conhecer a empresa, conhecer você, Felipe? Pode Congruência. também. Eu acho que assim, eu não vejo distorção entre o que se diz e o que se faz. É uma coisa que me chama muita atenção. Você sabe que eu já participei de reuniões lá e tal. Eu vejo muito essa congruência. Você sempre puxa os valores quando você toma uma decisão. Assim, vê, tá nos valores da Frost? É isso que a gente prega? É isso que a gente tem que examinar para tomar decisão. Isso me chamou muita atenção. Sim, Porque a cultura organizacional, eu defendo muito que não é aquilo que a gente diz que é o que a gente vive. nessa situação dos valores, é, eu sou o cara muito bonzinho ainda, aquele que conversa com os funcionários e É tal, bonzinho. quer dar segunda chance, Ah, né? E são situações, quando entra em situação de valores,
da mentira, aquela situação toda, o Felipe é muito mais. Eu já ia perguntar, tu faz o policial bom ou o Felipe o E, policial mal? não, nem do mal, não, é o duro mesmo, né? Ele é mais Entendi, duro, entendi, nem entendi, mal, não. Não, mas não é assim, ele falou assim. Então, pronto, tá, pai, tá errado. Então, vamos fazer assim. entendi. Eu não, mas não dá para dar uma chance, né? Então, e assim, acaba que você dando a chance muitas vezes não vai dar certo. Sim, sim, Talvez a chance dele é em outra empresa, entendo. entendeu? É o aprendizado daquele funcionário para o próximo passo dele. Já aconteceu isso uma vez, eu tive que demitir um funcionário, né? E nós dois choramos juntos, né? Porque eu gostava dele e hoje ele está bem, né? Tem agradece, a gente conversa. Sim, Nós somos vários deles, né? E isso porque houve a verdade naquele momento, entendeu? legal. E ele tem, no primeiro momento a pessoa não, o que está sendo demitido não entende não, mas depois que ele esfria a cabeça, ele vai entender, porque ele vai passar um filme na cabeça dele da nossa convivência, né? Então a nossa convivência junto, em todos os momentos vai fazer diferença. Perfeito, E ele vai lembrar disso em um momento. perfeito. E lembra. Caracteriza para mim, Júnior, uma pessoa com autoridade. Pessoa que tem excelência. E o que é excelência? Excelência é algo muito melhor que bom. É algo maravilhoso. É algo que você lembra e não esquece, digamos assim. É aquele que é o número um, né? Quando você fala excelência, você lembra daquela pessoa, lembra daquela empresa, né? Então, assim, ela está realmente num patamar muito maior que o seu. E um hábito que você considera essencial para empreender. Coragem, com certeza, coragem e sem medo de perder. Porque você vai perder, alguma coisa vai dar errado. Então, alguém fala assim, ah, nunca perdi dinheiro. Nunca empreendeu. O cara que nunca perdeu dinheiro, que só ganhou, nunca empreendeu. Ah, então tudo bem, né, Júnior? Quebrei 2 empresas, tá tudo bem. Diz- No, Hã, eu fiz um treinamento em Empretec que os maiores milionários da época quebraram 7 vezes. Tá? Então, assim, então estou bem. ainda você não aprendeu muito. Tem que quebrar 7 para ficar milionário. Não, pelo amor de Deus, eu tô na terceira, já tô bem, fez 18 anos esse ano. E Júnior, qual é a tua estratégia para você se reenergizar? Porque, vamos lá, dia a dia na Frost, Sim de Sorvetes, tem várias obrigações aí. Qual é a válvula de escape para o Júnior renovar as energias, colocar ali a cabeça no lugar e ter mais forças para o dia seguinte ou para os desafios que virão? Qual é a estratégia que você utiliza? Olha só, enquanto ele perguntou sobre a Frota, eu falo que é prazer, porque eu gosto de estar lá. Hum, Então, eu não vou lá para picar o cartão e ver a hora que vai embora para ir embora, picar sim, o cartão de sim, novo. sim. Então, eu faço por prazer. Né? Sindicato, a mesma coisa. A minha família, eu amo meus filhos, minha esposa. Então, mandar um beijo pra Lena aí, Pois é, né, querida? Beijão pra você. E assim, é realmente, quando você faz que é prazeroso, você não quer parar, né? Fisicamente, você cansa, né? E realmente tem alguns momentos que você tira umas férias, né? Um final de semana. Isso é muito importante, a saúde, os exercícios, né? Mas o prazer é muito mais forte que isso, né? Então, muitas vezes eu deixo de fazer exercício, deixo de descansar, porque eu tenho prazer de estar na Frost, fazendo as coisas lá na Frost. Porque eu perfeito. imagino que a gente muda a vida das pessoas, né? Então, o sorvete ele leva alegria, né? Um dos nossos objetivos é democratizar o sorvete. Então, todas as pessoas têm oportunidade de ter condições de comprar um sorvete. Então, as nossas lojas de fábrica é para isso. A gente faz um desconto super especial acima de 5 unidades. Então, quer dizer, as pessoas podem levar 5 unidades para sua casa. Lá tem o pai, tem a mãe, tem 3 filhos, ou tem a avó, Uhum, tem o vô, tem uhum, muito mais de 5 pessoas. sim, Então, a oportunidade é que todos possam consumir o produto com qualidade. E assim, você não vê ninguém tomar sorvete triste. é verdade. Só fica triste quando acaba porque quer outro. E não tem. Exatamente, exatamente. Então, é muito.
é muito gostoso isso, entendeu? Você vê as crianças passar na frente da sua loja e puxar o pai e a mãe para entrar dentro da loja, e ele sabe o que quer, né? Ele sabe qual picolé que ele quer, ele sabe, o freezer, ele sabe. Então, essa memória afetiva, né, dessa criança, e o pai vendo o seu filho feliz, não tem coisa mais maravilhosa que isso, É lindo né? mesmo. Então, a gente mexe muito com essas emoções do Uhum. nosso negócio, né? Porque realmente, e além do mais, o sorvete é um alimento rico em proteína E e uma outras vitaminas. curiosidade do Júnior, tipo, se eu convocar aqui uma reunião com toda a tua empresa, sem a sua presença, e disser assim, gente, eu quero uma curiosidade do Júnior como líder. Qual é o hábito que ele tem com vocês que é marcante nele? Eles diriam o quê? Olha só, eu diria que ele é simples, que foi feito isso uma vez, né? Acho que é uma característica mesmo, legal, ele ouve a gente, é, ele não é orgulhoso, né? Eu acho que é por aí. Mas tem algo que se você deixar de fazer, mudar um pouquinho, eles acham muito estranho? É isso que eu estou buscando, tipo, não tem aquela pessoa que diz assim, olha, fulano não pode estar bem, que hoje ele não deu aquele bom dia que ele costuma dar pra gente. São pequenos hábitos ou marcas pessoais que as pessoas sentem falta quando o líder não faz. Não sei explicar isso, não. Não, pois um dia eu ouvi dizer, vou falar, viu? Vou aqui Diga. dedurar os funcionários. Hum. Uma vez eu fiz uma visita lá na Frost e as pessoas comentaram muito que você tem um hábito de andar na empresa, Sim, opa. né? E principalmente na área de transportes, você conhece só tudo, né? Tipo assim, você bate o olho num carro, num processo e tal, você sabe o que é que tá. Isso é verdade mesmo? Tu É dá a verdade. volta? Eu entro na Câmara, eu vou na indústria, direto, todo dia de manhã, apesar que o escritório não está mais Uhum, tá na frente, então no prédio da frente, mas sim. eu vou lá próximo, 8h30, 8h15, eu tô chegando lá, converso com todo mundo ali, pergunto por que o carro não saiu, vou lá, vejo se tem algum carro quebrado, vou na produção, vejo a velocidade da máquina, eu acompanho essa parte sim. É, só que na visão na visão da sucessão do Felipe, já é diferente, porque tem os indicadores. Ó, papai, você só viu aquele momento. Então, toda aquela produção daquela máquina, você viu? Não viu. Está no indicador da produção final do dia. Aqui está o indicador do BI. Então, é melhor você olhar por aqui. Mas é aquele costume antigo, sabe? Sim, De sim. você estar presente porque você está lá, você tem vontade, né? Quando eu comprei a Frost, né? 2006. Em 2011, a gente já, no espaço que nós tínhamos lá no Passaré, era 3.200 metros. E aí eu consegui um terreno no Maracanã de 14 mil metros. E hoje não dá mais. Nós Hum, estamos alugando um espaço de 10 mil metros atrás sim. e conseguimos um espaço lateral de 5.700 metros para fazer o museu do sorvete. Então, assim, e que eu não sei se vai dar certo para fazer nesse espaço todo, porque a gente quer fazer uma mega loja de 1.200 metros, Olha, né, com o museu. E estamos na fase de projeto, né? Porque a gente quer realmente ser reconhecido em todo o Nordeste. E como Fortaleza é uma cidade praiana e é uma cidade de turismo muito forte, por que não as pessoas virem para Fortaleza e visitar o Museu do Sorvete, que é a muito, Frost, muito né? bacana. Então, tem um Cacau Show lá em perto de Sorocaba ali, e por que não a Frost? Então, a gente quer fazer uma baita na mega loja, né? O Museu do Sorvete, então, para que as pessoas possam nos visitar. E aquele trabalho também com as crianças, né? Tem muitas escolas que gostam de fazer visita, né? E eu acho que as pessoas vão ter uma experiência muito legal. A gente está com o projeto da própria pessoa fazer o picolé e tal, e eu acho que isso vai fazer um marco muito maior, né? Quando da Frost, no momento, que vai ter outro marco da Frost de crescimento. Muito bacana. O último, tá? Porque Sim. eu sei que eu tô aqui, eu já fiz vários bate-bolas, viu, gente? Mas aí a conversa é muito boa e eu vou me aprofundando.
Mas, por exemplo, um empresário, para ser bem-sucedido, eu sei que você já falou não desistir, algumas coisas, mas um empresário, para ser bem-sucedido, ele precisa, investir em quê? Primeiro nele mesmo, né? Ele tem que Hum, acreditar que ele tem aquele conhecimento, né, daquilo que ele vai fazer, que eu acho sim, que é muito importante, e ele vai ter que investir um dinheiro que ele talvez ele não tenha, né? Porque ele acredita naquele negócio. Então, a coragem de acreditar, né, e estudar muito, né, o comportamento do consumidor, o comportamento da concorrência, do serviço que ele vai fazer, que realmente o mercado tem aquela dor, que ele está resolvendo o problema de alguém, né? Então ninguém vai pegar e vai comprar o seu produto só porque você acha que você é legal, né? Não, tem porque você está realmente resolvendo uma dor dele. Então, trazendo uma solução para um problema para ele, dele, né? Então, eu acho perfeito, que o empreendedor tem que olhar nessa direção. perfeito. Júnior, muito obrigada. Eu acho que a gente tem que marcar um outro podcast Tá para bom. continuar a conversar. Foi maravilhoso te ter aqui com a gente. Eu espero que todas as pessoas tenham gostado dessa conversa e que você consiga atingir sua meta. Você falou da Frost, que eu sei que está muito perto, porque a Frost ela avança em passos largos. Então, eu tenho certeza que está bem aí a Frost alcançar o que ela quer. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Se tiver uma outra oportunidade, eu estou à disposição. Muito obrigada. Tchau, Um tchau. abraço.